Já passaram-se 8 minutos da nossa aula. Não tendo ninguém em sala de aula, eu estarei dando início a ela. Porém, normalmente eles costumam chegar mais atrasados. Eu vou aguardar mais uns minutinhos, mas já é 20h39, então é o período que meus alunos já deveriam estar aqui. Vou aguardar mais uns minutinhos. Se eles não comparecerem, eu prossigo com a gravação da aula.
como havia comentado, é o tempo suficiente que tinha dado aos meus alunos para que comparecessem à sala. Passaram-se praticamente 15 minutos, não compareceu, eu vou seguir com a gravação da aula. Não sei o que aconteceu, não estão presentes. Então, hoje nós vamos para a nossa aula, que seria uma aula prática, porém eu vou fazer uma revisão da última aula e deixo os exercícios aqui que deverão ser respondidos, e na semana próxima da outra aula farei a correção dos mesmos. Então hoje eu vou passar uma revisão da aula e no final tem os exercícios. Deixarei a aula para os que tiverem interesse em assistir, ok? Então na semana que passou eu falei sobre o regime, os dois regimes de contabilidade, tá? Que era o regime de competência e o regime de caixa. Então, esses são os mais usuais. O regime de competência, ou regime econômico, é o mais usual. Então, este é o mais usual para a contabilidade. Enquanto que o regime de caixa também é utilizado, mas ele é mais por uma questão, um regime financeiro propriamente dito. Existem empresas que faz o regime de caixa, o regime de competência pela obrigatoriedade fiscal e o regime de caixa para um controle tão somente financeiro, certo? Então esse controle financeiro ele é necessário, enfim, para a boa gestão dos seus negócios, sabendo que para o regime de competência existe a grande diferença que os fatos e atos contábeis eles são registrados no momento da sua ocorrência. Ou seja, eu estou emitindo uma nota, ela vai estar sendo reconhecida naquele momento. Estou emitindo uma nota de venda, a receita contabilmente está sendo reconhecida via documento ali. Não significa que efetivamente a receita ocorreu de modo físico, mas na contabilidade o regime de competência ela está ocorrendo. Então isso se chama do regime econômico. Já no regime de caixa vai ser reconhecido somente no momento que ele acontecer. Então, é no momento que esse dinheiro entrar efetivamente no caixa, né? Então, por isso que se fala que o regime de caixa é mais usual, uma questão gerencial, que é um regime financeiro. Então, os princípios contábeis concernentes à apuração de resultados, né, eles tanto servem o de competência quanto o de caixa, mas os mais usuais é o de competência. Não que o regime de caixa não seja usual, também é. Porém, são algumas empresas que é permitido fazer o regime de caixa, não é todas. Tem algumas empresas que não é permitido somente o regime de competência. Então, tem que ver ali quais são as empresas que podem fazer o regime de caixa, não é todas. Aí nós vimos os princípios contábeis, né, a realização da receita. Então, quando que ela ocorre? Normalmente, a receita ocorre no momento da ocorrência, reconhecida no pedido contábil em que ela foi realizada. Ou seja, quando os bens ou serviços são transferidos aos compradores. Tá? Então, um exemplo que eu me lembro que eu dei para vocês também, eu me lembro que eu comentei com um colega, com um aluno, assim, que se eu estivesse comprando um carro hoje e eu comprei no final do dia, emitiu a nota naquele dia, eu só vou retirar no dia seguinte. Então, neste caso,
como que vai ser reconhecida na contabilidade esta receita? No momento da ocorrência do reconhecimento no pedido contábil em que foi realizado quando os bens ou serviços são transferidos aos compradores. Então, eu vou lá na loja buscar o bem no outro dia, é neste momento que é a data da saída do produto, correto? Aí eu me lembro ainda que eu disse assim, ó, eu vou pagar com 30 dias. Daí eu me lembro ainda que eu perguntei qual é o efeito que teve no caixa da empresa no momento que eu fui lá e retirei o carro da empresa. Qual foi o efeito contábil? Eu me lembro assim que eu disse, acho que me parece que foi 40 mil reais, que eu disse que eu comprei o carro e ia pagar com 30 dias, tá? Perguntei qual foi o efeito do caixa que teve naquele momento que eu retirei o carro. No caixa da empresa não teve nada, porque eu não entreguei o dinheiro eu vou entregar daqui a 30 dias. Mas para o regime de competência, houve sim uma venda de um carro por 40 mil reais. Foi reconhecida essa venda, foi retirada do estoque essa venda, esse carro, mas no regime de caixa não aconteceu nada. Isso quer dizer, não entrou nenhum real lá no caixa. Agora, se eu tivesse comprado o carro com 50% de entrada e 50% com 30 dias, aí sim nós teríamos um sistema misto, né, que teria entrado 20 mil para o caixa, efetivamente, caixa físico, e 40 mil na contabilidade pela venda, pela saída do produto. E também uma receita na contabilidade de 20 mil. Mas no meu caixa, somente 20 mil reais. Quanto à realização das despesas, o lucro ou prejuízo só é reconhecido no momento da venda. Há despesas que necessitam ser estimadas. Aí, por exemplo, no momento da venda, o lucro ou prejuízo. Eu posso ter prejuízo, eu posso ter estimado uma venda por um valor e aconteceu algum problema e eu vendi por um valor inferior. Como que eu vou saber se eu tive prejuízo nessa minha venda? Só no momento que efetivamente eu realizei. Assim como as despesas, tem despesas que elas vão ser estimadas. Eu posso fazer uma estimativa de despesas. Exemplo, eu tenho uma estimativa de quanto eu gasto de energia elétrica no meu escritório, na minha residência por mês. É uma estimativa. Eu tenho uma estimativa de quanto que eu gasto da conta de água, de consumo de água, água pública, água que vem para nós da Corsan. Isso é uma estimativa. Eu posso ter uma estimativa. Não significa que eu vou saber exatamente quanto que eu vou gastar. Eu não posso dizer que todos os dias eu consumo a mesma quantidade de quilowatts de energia. Eu posso consumir 10 hoje, amanhã 5, no outro dia 12, ou 3, 7, 8. Então, isso, no final do mês, vai ter tantos quilowatts que, se eu fizer, somar todos eles, e dividir por 30, eu vou ter um consumo estimado por dia. Estimado, não significa que exatamente aconteceu aquilo. Tem uma média que é feita. Tá? Então, por isso que a gente diz, eu posso ter despesas estimadas. Posso ter uma despesa estimada de conta de energia no mês, uma despesa estimada de contas de supermercado, uma despesa estimada de
conta de seguros, eu posso ter uma despesa estimada de despesas bancárias. Então, são estimadas, porque eu nunca sei quanto que elas vão estar. Eu nunca consigo medir exatamente. Então, isso se chama de despesas estimadas. Já o regime de caixa, o método do regime de caixa consiste em considerar as movimentações no momento da transação financeira e não do fechamento do negócio. Então, vamos lá. O regime de caixa, então, voltando aqui, ó, quando eu falei para vocês a questão do carro. O método do regime de caixa consiste em considerar as movimentações no momento da transação financeira e não no momento do fechamento do negócio. Fechei o negócio ontem, mas eu vou entregar o money daqui a 30 dias. Então, daqui a 30 dias é que efetivamente vai existir uma transação financeira, que vai entrar dinheiro dentro do caixa, efetivamente, dinheiro que eu consiga mexer. E não no momento do fechamento do negócio. Fechei o negócio ontem, fechei o negócio, tudo bem, levei o carro embora, fui lá buscar hoje, mas não entrou dinheiro. Isso significa que as receitas e das despesas somente serão contabilizadas no momento do seu efetivo recebimento e pagamento, respectivamente, não sendo considerado o momento da assinatura do contrato. Então, essa é a principal diferença do regime de caixa e do regime de competência. O regime de competência tem essa diferença muito grande. Okay? Então, vamos lá para o nosso regime de competência. Nós vimos que o regime de caixa, então, acontece somente no momento que efetivamente o dinheiro cair lá no caixa. O dinheiro físico. Já no regime de competência, neste método, por sua vez, os gastos e receitas são contabilizados na data do seu fato gerador e não na data do efetivo pagamento ou recebimento do valor monetário. Neste contexto, ainda que a empresa faça uma transação a ser quitada em parcelas, o valor total dessas transações será lançado na data da assinatura do contrato, independentemente, olha aqui, ó, da data do seu efetivo pagamento. Gente, então olha aqui ó, a diferença, ó, na data do seu efetivo pagamento. O registro financeiro, portanto, se dá no mesmo momento do seu fato gerador. O que é o fato gerador? Emitir a nota, emitir o documento, vendi este aparelho aqui, vendi, emiti a nota, neste momento aconteceu. Este é o fato gerador. O regime de competência é esse. Agora, se eu estou lá no regime de caixa, eu comprei este celular, eles me tiram essa nota e eu comprei à vista, tá? No regime de caixa, entrou o dinheiro lá no caixa, efetivamente entrou, tá? Agora, eu comprei o celular, eu comprei parcelado, enfim, o que for. Então, isso daqui no regime de competência não se dá no mesmo momento do fato gerador. Comprei, fui lá na loja, comprei, emitiram a nota, este é o fato gerador. A contabilidade. A legislação brasileira considera o regime de competência para fins de imposto de renda o oficial. Então, lembra que eu disse, para fins de imposto de renda, o regime de competência é o oficial. Assim, toda e qualquer empresa pode adotar esse regime. Então, toda e qualquer pode adotar isso aqui. Mas tem umas empresas que as empresas do Simples, elas podem fazer a opção de ser o regime de competência ou o regime de caixa. Essas podem fazer a opção, são as únicas, tá? As outras não, as outras é pelo regime de competência. Ah, mas eu quero fazer o regime de competência e o regime de caixa. Faça o regime de competência. Aqui diz assim, ó,
A legislação brasileira considera o regime de competência para fins de imposto de renda. Ok? Então faz o regime de competência para atender a legislação brasileira, mas para fins gerenciais, tu pode fazer teu regime de caixa. Todo mundo faz isso. Porque nós precisamos ter um controle do caixa. Porque nós precisamos saber as contas do mês. Porque pergunta a um leigo, ele pode perguntar para o contador, como está o caixa da minha empresa? Eu posso estar com o caixa bem. Quando eu digo bem, eu posso ter dinheiro em caixa, contabilmente, mas não ter dinheiro físico. E aí, como é que você consegue explicar para um empresário, para uma pessoa que não é da área contábil, que existe dinheiro contábil, mas não existe dinheiro no caixa? Opa. Então, aqui, a diferença entre o regime de caixa e o regime de competência. Como visto, os lançamentos contábeis das movimentações financeiras no regime de caixa e no regime de competência se dá em momentos distintos. O que seriam esses momentos distintos? Quando o regime de caixa faz o lançamento no momento do efetivo recebimento ou pagamento do valor, no regime de competência, o lançamento é feito no seu valor total na data do fato gerador, ou seja, a compra ou venda de um produto ou de um serviço. Então, supomos que a empresa X fez a compra de uma mercadoria no valor de 20 mil, em janeiro de 2018. O pagamento dessa aquisição deverá ser feito em duas parcelas, a primeira em 30 e a segunda em 60 dias. Bons tempos esses em que a gente podia comprar em 30 e 60, né? Hoje, hoje os vendedores dizem assim, nada contra os vendedores, tá? Alguns dizem, eu estou vendendo o produto em 3 vezes. E para alguns desatentos, o que está subentendido para ele? 30, 60 e 90. 30, 60 e 90. E quando a gente trabalha na contabilidade, a gente vai ver que essas 3 vezes não passa de 35 dias, muitas vezes. E muitas vezes fica dentro dos 30 dias. E o empresário, aí, se ele fizer um fluxo de caixa dele baseado em 30, 60 e 90, está quebrado. Porque daí ele tem que bancar com o seu caixa algumas despesas, porque daí ele também pode vender com 30, 60 e 90. Ele está vendendo com 30, 60 e 90 e está pagando tudo com 30, ou no máximo 35 dias. Então, isso é um fator muito preocupante e tem que observar muito. E normalmente tá subentendido que em 3 vezes é 90 dias, mas não é mais, é no máximo 35 dias. Aí foi diminuindo. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com contabilidade em 2006, 2007. Eu comecei a observar isso. Aí tinha assim, até 70 dias ainda era visto. E daí depois foi diminuindo os prazos. E aí passou a ser, em vez de ser 90, era 60, daí era em 3 vezes até 60. E agora não passa de 35 dias. E na maioria das vezes, dependendo do produto, fica tudo dentro dos 30 dias. E a primeira parcela dá em 10 dias, no máximo, 10 dias, 20. Então, o que acontece? É 10, 20, 10 dias, 20 dias e 30 dias. É em 3 vezes. A pessoa não mentiu, é em 3 vezes. Mas dentro do prazo de 30 dias, tá? No regime de caixa, o lançamento dessas despesas não será feito em janeiro,
data do fato gerador, mas sim na data do pagamento. Logo, deverá constar o lançamento da despesa no valor de 10 mil em fevereiro e 10 mil em março de 2018. Muito simples. Já no regime de competência, seguindo o mesmo exemplo, no mês de janeiro, deve constar o lançamento do gasto de 20 mil, ainda que efetivamente não tenha havido a saída deste valor. Os gastos e as despesas. Então, exercício seguinte. O que vai para o exercício seguinte? Normalmente, exercício seguinte, por quê? É tudo aquilo que a gente compra ou assume despesas para mais de um exercício, tá? O que normalmente é? Seguros. Hoje já não é mais tanto, mas, por exemplo, seguros, assinatura de jornal, de revistas. Tinha muito disso, as empresas tinham assinatura de jornal, de revista. Hoje já não tem mais muito disso. Normalmente as empresas já não estão mais fazendo assinatura de jornal nem de revista. Nós tínhamos os seguros, assinatura de jornais e revistas, clientes duvidosos. O que é esses clientes duvidosos? Quem é que garante que eu vou pagar meus 40 mil lá nos 30 dias? E aí isso vai 30, vai 40, vai 60, vai 90, vai 120, vai 300 dias, 360. Então, isso aqui eu passo a entrar na lista de clientes duvidosos. Então, vão tudo para o exercício seguinte, tá? Com exceção dos seguros e essas assinaturas e depreciação, porque a depreciação, ela tem mais de um exercício, ela vai para alguns exercícios, né? Então, eu deprecio um bem, eu não vou depreciar ele todo dentro de um mesmo exercício, ele vai sendo depreciado ao longo da vida útil dele. Então, é mais de um exercício. Então, eu tenho exercícios seguintes que serão depreciados, não somente num. Ok? Lucro do exercício. Aqui também, tá? Então, agora eu tinha exercícios seguintes, gastos e despesas do exercício seguinte, e também eu tenho lucro do exercício seguinte. O que seria lucro, né, ou prejuízo reconhecido no momento, né, que ele ocorreu. A despesas de vendas que necessitam ser estimadas. Vamos lá. Primeiro eu estava falando em algumas despesas. Por exemplo, se eu pedir para vocês, qual é a despesa de venda que eu preciso estimar? Vamos lá. Eu posso ter despesa de vendas com combustível, telefone, alimentação. Eu faço uma estimativa. Eu sei quantos quilômetros meu vendedor vai fazer no mês, aproximadamente, então uma estimativa. Quanto combustível ele vai usar por quilômetro rodado, eu até sei, mas pode ter havido alguma diversidade, ele pode ter pegado estrada secundária, estradas, né, com algumas dificuldades, pode ter pegado chuva, né, alguma coisa, gastou mais combustível. Então, são coisas, são estimativas, tá? Então, são estimadas. Alguns riscos pode ter pegado cortado um pneu, pode, algumas coisas assim imprevistas que podem também estar entrando nessas estimativas. Então, são estimativas que, com vendas, né, que acontecem. Eu posso dizer, um exemplo aqui hipotético, que meus vendedores gastam R$ 50 por dia em alimentação, um exemplo, tá? R$ 50 por dia de alimentação. Mas viajaram para um local onde eles precisaram gastar R$ 100. A alimentação naquele local era diferente, não tinha alimentação que desse. Então, são estimativas. Então, eu faço uma média aqui de com meus vendedores
de R$ 50 por dia de alimentação. Também eu tenho riscos de créditos. Quais são os riscos de crédito? Não receber todas as duplicatas, isso é um risco. Então, não é só risco que de clientes, eu também emito minhas duplicatas. Então, eu também posso trabalhar com uma estimativa. Eu posso fazer uma estimativa. Ao longo do tempo, tu vai sabendo qual é que é a média das duplicatas que você emite, quanto por cento delas que você emite, que não recebe. Então, que não vai receber. Então, isso são riscos que vai acontecendo. Tudo precisa ser estimado, tá? Então, Professora, eu tenho uma dúvida. oi? Eu tenho uma dúvida. Por Ah, exemplo, tem gente! Que maravilha! Pensei que eu estava ô, sozinha. professora, a senhora colocou a data errada lá no Unimestre, tá como se fosse aula dia 10, daí eu não tava, acho que ninguém estava encontrando. Agora que eu encontrei que estava dia 10, mas é 11, né? Eu coloquei dia 10 mesmo, agora é dia Uhum, daí 11. Por que eu eu coloquei dia depois que 10? fui ver que tava a data de ontem. Eu estava aqui Professora, triste, dando aula sozinha, falando, eu estava falando com os gnomos. Fala, quem tem professora, dúvida? Vamos lá. Quem estão aí? Que maravilha! quando a gente faz essa estimativa dos gastos ali, a gente lança, no caso, como despesa, a gente lança como uma despesa do exercício seguinte, isso? É ali quando você está chegando ali, deixa eu voltar. Onde é que está ela? Deixa eu ver aqui. Essa aqui, né? Então, Por gastos e exemplo, essa despesas. estimativa. Exercício seguinte, aqui exercício seguinte, ó. Aqui o exercício, eu estou falando do exercício seguinte, tá? Então, isso aqui tu Tá, mas pode por exemplo, fazer eu uma vou ter que fazer eu tenho que fazer uma estimativa. Daí eu isso. lanço lá no DRE como despesa e daí aonde mais que eu lanço ela? Lança lá No no como caixa? despesas do exercício seguinte, exatamente. Tu faz uma previsão de despesas. Daí vai reduzir No lá teu. ativo daí. Oi? No ativo ou no passivo? No teu passivo, né? Tá, entendi. Então eu vou debitar nas despesas e creditar no passivo, isso? Isso vai reduzir as tuas receitas, né? Aham. Tá, entendi. Porque ó, você vai, por exemplo, riscos de créditos, né? De não receber as tuas duplicatas. Isso aqui era uma receita, não é? Isso. Vai diminuir a tua receita. Posso ir adiante? Aham, sim. Nossa, eu botei para o dia 10 e para a aula de antes também eu botei dia 10, coloquei dia 10. Acho que para todos eu coloquei dia 10. Deixa eu ver aqui. Eu acho que o pessoal não estava encontrando. Eu coloquei aqui, ó, na apresentação eu coloquei dia 11, lá eu coloquei dia 10, tá? Então aqui, ó. Então vocês chegaram, faz tempo que vocês estão ali ou chegaram agora e ficaram bem quietinhos? Faz uns 15 minutos que eu achei o link lá. Eu não acredito. Tá, então, deixa eu só minimizar para falar com vocês. Eu gosto de minimizar para poder falar com vocês, enxergar vocês, nem que seja só o nome de vocês, mas eu gosto disso, tá? Que bom que vocês estão ali. Eu estava tão chateada que não tinha ninguém, que vocês não fazem ideia. Agora nós temos atividade prática, é um pouquinho mais forte daquela de semana passada, tá? E se der tempo, eu vou colocar uma atividade mais aprofundadinha ainda, certo? Estão me ouvindo? Estou sendo ouvida? Sim. Deixa eu ver. A Sharon
A Chayane, eu sempre tenho meus fiéis escudeiros, né? Porque semana passada acho que eu fiquei eu e mais um só, né? Não me lembro quem que era, mas acho que ficamos só em um. Quando eu comecei a dar a prática, o pessoal se mandou. Quem era? Se acusem, vamos ver, eu não lembro o nome. Ai, my God. Tá bom. Então, e sabe que eu cheguei a pensar que eu tivesse falado para vocês que hoje não tinha aula, mas é a semana que vem, né? Semana que vem vocês não têm aula. Deixa eu ver se eu não estou enganada. Semana que vem é 18? É. Semana que vem vocês não têm aula, vocês estão sabendo, né? Sim, acho que a senhora avisou na aula passada, que era dia 18. É, semana que vem tem o simpósio internacional da FACVest. Então, tem várias palestras, começa às 8 da manhã e vai às 22 horas, direto. Não para nem ao meio-dia. Então, vai direto. Tem palestrantes aí de meio mundo. Tem português, espanhol, francês, inglês, aí tudo que vocês possam imaginar. Então, vejam lá a programação. E se alguém tiver alguma dificuldade com inglês, escolham aquelas que é da linguagem de vocês, né? E assistam, que é muito bom. São muito boas. Assim como tem o Covite, que está sendo realizado desde segunda-feira. Também começa às 8 da manhã e vai às 9 da noite, às 22, às 21, tá? Esse às 21, agora já terminou. Também não fecha ao meio-dia, vai direto. Hoje eu fiz uma mediação às 9h15 e a outra ao meio-dia. Bem interessante as palestras, todas na área de educação, de conhecimento, de tecnologia, bem boa. Ok? Então vamos lá para a nossa prática. Então aqui eu tenho vários exercícios, ok? Eu não sei se vocês querem copiar, e eu vou passando a tela e vocês copiam. O que vocês acham? Vocês conseguem fazer um print da tela? Aí eu vou passando todos. Tem 4 telas, se não me engano. O que vocês preferem? Pode ser só um print, professora. Pode ser o Tá, print. vocês fazem um print. Quando fizerem, me diga que eu passo para o próximo daí. Pode passar. Todos? Pode passar, professora? Só um pouquinho aqui, só um pouquinho. Aqui, deixa eu só... Aqui. Tinha ficado uma letra fora do lugar. Tá. Então agora vocês vão, eu vou deixar nessa tela aqui e vocês vão respondendo assim que terminarem, me chame que eu vejo para vocês, tá?
Eu vou deixar só ela menor, que daí eu consigo, assim eu consigo ver vocês também, né? Vocês conseguem visualizar assim? Conseguem assim ou não? Como, Só professora? Oi? Dá para ver?
Tem alguém que está querendo entrar e não está conseguindo? Eu ouvi um barulhinho. Tem algum colega de vocês que está pedindo para entrar e não está conseguindo? Acredito que não, professor. Foi eu que mandei a resposta da primeira aí, que eu coloquei como letra C, depreciação. Ah, tu mandou para alguém? Não, mandei no chat, hein? Eu achei que era para responder por aí. Não, tem que responder para ti. Responder para ti. Não, eu achei Responder que era para para ti e depois. mandar Hã? as respostas, professor. Desculpe. Não, não. É para vocês responderem e depois, quando vocês terminarem, eu corrijo elas. Ô, professor, então corrija que aquela última ali tá muito difícil, não entendi nada. A última. Deixa eu só ver se. Deixa o pessoal e. Quem que está falando agora? A Sharon? Sharon. Deixa o pessoal, o Sharon, ir também fazendo, senão eles vão ficar esperando só a resposta, daí não é legal, tá? Vamos dar mais um tempinho. Então aguarda um pouquinho. Uhum, ok. Eu só vou pegar minha calculadora aqui e já volto.
Aonde vocês estão nos exercícios, além da Sharon? Vamos lá, então. Vamos pela ordem, eu vou pela apresentação aqui, tá? Este daqui vamos ver, eu não coloquei a numeração. Marque a opção que indica uma conta não existente numa empresa que trabalha com regime de... Numa conta existente numa empresa que trabalha com o regime de caixa, tá? Marque com uma opção que indica uma conta não existente numa empresa que trabalha com o regime de caixa. O que vocês colocaram? C. Oi? Letra C, professora. Quem respondeu a letra C? Coloquei a letra C, professora. Despesa de depreciação. Isso. C de depreciação. Despesas de depreciação, tá? O próximo. Ocorrerá aumento patrimonial de uma empresa sempre que houver, então, ocorrerá aumento patrimonial de uma empresa sempre que houver o pagamento de todas as suas obrigações. Não, né? Não vai haver um aumento patrimonial sempre que ela pagar as suas obrigações. Aumento dos seus bens ou direitos, o que vocês acham? Reversão de reserva de lucros a realizar? Não, porque não, né? Como é que vai reserva de lucros a realizar? Não tô realizando, né? Não... E a letra D, professor. Hã? Letra D. Reversão de Oi? De perda estimadas em créditos de liquidação, né? De créditos de liquidação. Aqui faltou uma palavra, deixa eu só colocar aqui, ó. Então é a letra. Seria liquidação duvidosa, né? Eu coloquei só líquida. Aqui, ó, é a letra D, tá? Alguma dúvida para os demais? Não é classificada como receita de vendas financeiras ou outras receitas à conta. Então, qual a conta? Não é classificada como receita de vendas. Receita de aluguel, receita de juros, receita de equivalência patrimonial, lucro na venda de imóveis, reversão de provisões. É a letra C, professor. Equivalência patrimonial. Não é classificado como receita de vendas financeiras ou a receita de contas. Por que tu acha que é a letra C? Porque as outras ainda você está tendo um produto, você está alugando ou você está tendo o juro. Você está tendo o lucro da venda do imóvel. Então, a equivalência patrimonial você já tem o bem. Então, você não está alugando, você não está vendendo.
Ok? Então é a letra C, aqui, ó. Receita de equivalência patrimonial. Opa, receita de equivalência patrimonial. Alguém não tinha ficado com dúvidas dessa daqui? Sim, não. O que seriam esses aluguéis ativos a vencer? Alguém poderia me dizer? Eu acho que representa uma receita ganha e não recebida. Tipo, você tem um aluguel que você vai receber, mas ainda não venceu. Então, você não tem um dinheiro dele. É que, por exemplo, já está aluguéis ativos a vencer, né? A vencer é o mesmo que receita antecipada de aluguel, né? Então, é a letra A resposta correta, tá? Algum questionamento em relação à pergunta, à resposta? Tranquilo? Vamos lá, na próxima. Essa daqui que vocês disseram que estava muito ruim? Essa daí mesmo. Então, no balanço patrimonial de uma empresa figuravam, entre outras, as seguintes contas: prêmio de seguros a vencer. O que seria esse prêmio de seguro a vencer? Se é um prêmio de seguros a vencer, é um dinheiro que eu tenho para Receber. receber. Eu fiz pelos cálculos ali, professor. Não sei se Ah, fiz certo também, fiz só por cima. Eu fui e coloquei a letra E. é a letra E a correta, tá? Então vamos lá. Então, prêmio de seguros a vencer eu não tenho. E aqui nós estamos falando no regime de caixa, né? Então, a vencer. Impostos a recolher. Se é impostos a recolher, eu também não paguei ainda, né? Receitas recebidas antecipadamente. Então, eu recebi antecipadamente R$ 8.500. Se a empresa usasse na sua escrituração o regime de caixa, o lucro líquido do exercício seria R$ 1.000. Então, ó, efetivamente, ó, se eu pegar 11.500, que é uma receita que eu tenho para receber. Eu tenho 4 para pagar, certo? 11.500 menos 4 para pagar, sobra quanto? Sobraria 7.500. E eu já tenho uma receita antecipada de 8.500. 7.500 menos 8.500 dá uma receita majorada em R$ 1.000. Estão vendo aqui, ó, que o prêmio de seguro a vencer eu não recebi, assim como eu não paguei os 4.000 ainda. Receita recebida antecipadamente de 8.400. Então, 8.400 é que eu tenho no meu caixa.
é uma conta meio que lógica, né? Tem que fazer o fechamento do caixa aí. Certo, conseguiu? Quem que estava primeiro com dúvidas, que tinha me chamado? Era eu, já entendi, professora. Agora ficou entendido? E agora? Sim. E agora, por que que isso daqui? Ó, como é que fica esses lançamentos aqui? Como é que eles ficam, ó? Pelo regime de competência, seguros a vencer. Então, ó, debita despesa do exercício seguinte, credita a caixa de 11.500, né? Impostos a recolher. Aqui, ó. Ah, esse aqui veio aqui, ficou aqui em cima. Impostos a recolher. Aqui, ó. Vamos separar isso aqui. Tá? Então, aqui, ó. Seguros a vencer. Tá aqui. Era um valor de 11.500, né? Impostos a recolher era quanto? 4.000. Deixa eu separar isso aqui também. Onde é que está aqui que eu queria separar? Impostos a recolher. Ah, está separado aqui. Impostos. Aqui, ó. Só um pouquinho. Esse aqui que eu quero separar aqui. Fica melhor. Agora que eu vi que deixando ele assim fica muito ruim. Então, aqui, ó, regime de competência, despesas do exercício seguinte, impostos a recolher de 4.000, receitas recebidas antecipadamente, né, debita o caixa, debita o banco e credita antecipação de clientes de 8.500. Só que nós não temos nenhuma receita, então tivemos 4.000 de despesas, apenas os demais são contas patrimoniais, né? Então, aqui, ó. Essa aqui é a explicação de aonde saiu os valores anteriores, né? Deixa eu também arrumar isso daqui, que não tá legal isso aqui. Melhor ficar menorzinho do que ficar... Então, aqui está a explicação do anterior, porque que ficou o cálculo, né, que tinha ficado lá. Aqui também deixa eu separar isso aqui que fica melhor. As receitas também. 11, deixa eu ver aqui, o caixa. Debita e acredita. Deixa eu deixar maior, deixa eu ver como é que está aqui. Ok, aqui tá. Então, aqui os seguros, já falei, os impostos a recolher, não paguei ainda, não lanço. Receitas recebidas antecipadamente, né? No caixa, 8.500, tive em regime de caixa, 8.500 de receita menos os 11 despesas, né? De prejuízo. A diferença foi que a competência tive 4.000 de prejuízo em caixa e 3, ou seja, aumentará a receita em 1.000, trocando de competência de caixa. E é só uma explicação, né, das diferenças que ficam. Então, se vocês forem fazer um comparativo entre um e o outro, aí vocês vão ver as diferenças que tá? Então, para a aula de hoje, eu fiz um apanhado geral da disciplina, fiz os exercícios, nós sobramos um tempinho, eu tenho 10 minutos para algumas dúvidas de vocês, algumas questões, tá? Eu tinha mais umas questões, só que elas são bem longas, mais longas.
Eu tenho que fazer algumas indagações a vocês, tá? Professora, Oi? o Iago aqui. Antes da Fala. senhora começar com o assunto da senhora, referente ao trabalho, eu encaminhei pelo Unimestre e encaminhei no e-mail, mas não sei se a senhora chegou a receber Iago? isso. Você encaminhou, eu te dei resposta, Iago? Pois é, eu não recebi retorno nem no meu e-mail e nem pelo Unimestre. Aí no Unimestre eu não olhei. Eu encaminhei pelo e-mail do Unimestre lá. Este daqui? É, tem uma aba no Unimestre que a gente consegue mandar e-mails e algo mais ali, sabe? Deixa eu ver. Caixa de entrada, Iago. Esse primeiro aí, professor. Olha onde foi parar, tá vendo? Tá enxergando? Sim, na lixeira, né? Aham. Deixa eu O Vitor recuperar também ele. encaminhou o e-mail antes de mim. Vitor O quê? Gabriel. O Vitor Gabriel já tinha mandado o e-mail e não tinha recebido também retorno dele, pediu para me mandar. Por isso que eu Mover para acabei a mandando caixa no de. outro Eu dia. movi ele para a caixa de entrada, tá? Tá. Deixa eu ver. Ele não apareceu na caixa de entrada. Vou lá de novo. Eu vou fazer assim, eu já vou baixar o trabalho aqui, tá? Que é melhor deixa eu já deixar ele na pasta de vocês, que é melhor. Tem mais alguém que não recebeu o trabalho? Deixa eu ver aqui. Resenha, artigo Vitor Gabriel. Ah, acho que já tinha aqui, ó, resenha Vitor Gabriel, será que é a mesma? Eu acredito que sim, porque o Vitor já tinha mandado, só que ele também não recebeu a confirmação, professora. Daí foi Bom, onde é que então, ele pediu para mim enviar. Daí eu tá, enviei pelo Unimestre e enviei pelo meu e-mail particular. tá. Então agora vocês já viram, vou responder aqui, ó. Recebido. Vamos ver se vocês recebem, tá? Ô, Eu vou, professora, você enviou eu uma mandei só pelo mensagem e uma e-mail. conversa. Oi, ó, você enviou uma mensagem e uma conversa que está na lixeira. Ela só se mover para a caixa de entrada, mover. Ah, mas isso aqui então eu já. Se eu botei para a lixeira é porque eu já tinha lido do outro, tá certo? Tá. Então você já. Eu já. Boa noite, professora. Segue trabalho que foi enviado pelo e-mail do Vitor, ó. Então eu já recebi o trabalho, ok? Fala quem estava falando? Ô, professora, eu mandei pelo seu e-mail, a senhora confirmou? Eu tenho que mandar lá pelo Unimestre também? Não, não, no Universo. Não, só aqui. Você mandou aqui? Eu mandei no e-mail. Como é que é teu nome? É Sherry. Mas a senhora já me confirmou que recebeu. Eu só Ah, queria então tá saber se eu ok. tinha que mandar no Não, Unimestre. não, não, tá ok. Só aqui tá bom. Só aqui tá bom. Tá? Então, por mim, eu tenho como dado como encerrada a aula, tá? Então, o Iago tá confirmado que eu recebi teu e-mail. Pode ter Beleza, então. acontecido. Oi? Beleza, então, professor. É só que eu Pode não ser tinha que eu recebido o retorno teve. mesmo. Não, sabe o que aconteceu? Acho que foi um dia que eu peguei só para tirar todos os trabalhos de vocês de e-mail e daí já fui excluindo, tirando, né, da caixa ali. E pode ser que eu tenha baixado e sem dar o retorno antes.
pode ter acontecido isso, porque vocês viram que estava lá na pasta agora, né? Sim, sim, não tem problema, professor. Eu só fiquei com medo por causa da nota, né? Não, mas tá certo. Não, mas tu tá certo, muito certo. Tem que fazer isso mesmo, né? Porque depois eu não vou lembrar o nome de todos, né? Tá muito certo. Se alguém mais está com algum problema, alguma coisa, por favor, me contate, tá? Aí, semana que vem, eu espero todos vocês, quero ver todos vocês no Simpósio Internacional. Gostaria que vocês vissem as palestras do Covite também, que é muito interessante, e nos veremos na outra semana. Beleza, professor. Certo? Certo. Priscila e o Iago. Acho que é sempre vocês que ficam comigo até o final, né? Certo, prof. Boa noite. Guerreiro, né, Boa Priscila? noite. Boa Somos- noite. Aham. Tá, Boa noite. tchau, tchau. Pontinho para nós, prof. Hã? Pontinho para vocês, tá bom? Pontinho para vocês, tá?